Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar no assunto que, olha, é figurinha carimbada no concurso da Cefaz Go, modelagem de dados. Eu sei, o nome pode assustar um pouco, mas a minha promessa é que vamos desmistificar isso juntos, passo a passo, para você sair daqui dominando o assunto. Vamos lá? Para começar, vamos pensar numa pergunta que está na raiz de tudo isso. Como é que um computador, uma máquina, consegue entender o nosso mundo, o mundo real, para organizar as informações? Pensa só, um sistema precisa lidar com clientes, produtos, vendas. Como ele sabe o que é o quê? A resposta para isso é a modelagem de dados. E o pulo do gato é entender que não se trata só de guardar dados, mas sim de criar uma estrutura, um mapa, para que o sistema entenda as regras e as conexões entre essas informações. É bem simples, na verdade. Pensa o seguinte: ninguém começa a construir uma casa levantando paredes sem ter uma planta, certo? Seria um desastre. No mundo dos sistemas é a mesma coisa. A gente não cria um sistema sem antes ter um plano claro para os dados. E esse plano é o que a gente chama de modelo. Então, de forma bem direta, a modelagem de dados é a nossa planta baixa. É esse desenho que vai dizer onde fica o quarto dos clientes, a cozinha dos produtos e, mais importante, como os corredores conectam tudo isso. Esse planejamento inicial é o que vai garantir que o sistema seja lógico, eficiente e não tenha inconsistências lá na frente. E esse processo todo de planejamento não é uma coisa só. Ele é dividido em 3 grandes etapas, uma depois da outra. Primeiro, a gente tem o modelo conceitual, que é a ideia, o rascunho. Depois, a gente evolui para o modelo lógico, que já é o projeto mais detalhado. E, por fim, a gente chega no modelo físico, que é a instrução para a construção de fato. Vamos passar por cada um deles com calma. Bom, essa primeira etapa, o modelo conceitual, é como se fosse a primeira conversa com o arquiteto. O foco aqui é total no negócio. Esquece a tecnologia por um momento. A gente vai sentar com a área de negócio e perguntar: do que a gente precisa? Quais são as regras? É como perguntar para o dono da casa: quantos quartos você quer? A sala vai ser grande? A gente só se preocupa com os conceitos, sem descer para o detalhe técnico. E a ferramenta que a gente usa para desenhar esse primeiro rascunho é o famoso modelo entidade-relacionamento, ou simplesmente MER. Para entender o MER, e isso é crucial para a prova, a gente precisa dominar os 3 pilares dele: as entidades, os atributos e os relacionamentos. As entidades são basicamente os personagens principais da nossa história. São as coisas ou conceitos do mundo real sobre os quais a gente quer guardar informação. Por exemplo, o cliente é uma entidade, produto é outra. Essas são chamadas de entidades fortes, porque elas existem por conta própria. Agora, olha que interessante a venda. Ela é o que a gente chama de entidade associativa. Uma venda não existe do nada. Ela só acontece porque um cliente se relacionou com um produto. Entende a diferença? Ok, se as entidades são os personagens, os atributos são as características deles. São os detalhes que descrevem cada um. Por exemplo, para a entidade cliente, a gente pode ter os atributos nome, CPF, endereço. Para a entidade produto, a gente teria descrição, preço, quantidade em estoque. Simples assim. Agora, atenção aqui porque isso cai em prova. Os atributos têm tipos diferentes. O mais importante de todos é o atributo-chave. Ele é o identificador único, como o CPF de um cliente. É ele que garante que não teremos 2 clientes iguais no sistema. Depois temos o multivalorado, que pode ter mais de um valor, tipo o telefone, uma pessoa pode ter vários. Temos o derivado, que é um valor calculado, como a idade, que a gente descobre a partir da data de nascimento. E por fim, o composto, que é um atributo que se quebra em partes menores, como o endereço, que tem rua, número, bairro, CEP. E agora uma dica de ouro, pensando diretamente na banca FCC, que adora uma pegadinha. O atributo-chave, aquele identificador único que a gente falou, pode ser representado por uma bolinha preta, como no slide anterior, mas é muito, muito comum que ele apareça só com o nome sublinhado. A banca sabe disso e usa essa variação para ver quem está realmente atento. Então, viu um atributo sublinhado? Já sabe, é a chave da entidade. A cardinalidade, esse nome parece complicado, mas a ideia é simples. Ela define as regras do jogo dos relacionamentos. Basicamente, ela diz o número mínimo e máximo de vezes que uma entidade pode se ligar a outra. Usando o exemplo, esse 0,n perto de venda significa que um cliente pode ter 0 vendas, ou seja, ele se cadastrou, mas nunca comprou nada, ou pode ter n vendas, ou seja, muitas. É uma regra do negócio transformada em notação. Beleza, saímos do rascunho inicial e agora a gente vai para o nível mais detalhado. Bem-vindo ao modelo lógico.
É aqui que a gente pega aquela conversa sobre o negócio e traduz para uma estrutura mais técnica, uma planta baixa que um engenheiro, ou, no nosso caso, um desenvolvedor, consiga entender e começar a trabalhar. E a primeira coisa que muda aqui, e isso é muito importante, é o vocabulário. A gente começa a falar uma língua mais técnica. Aquilo que a gente chamava de entidade no modelo conceitual, agora no lógico a gente chama de tabela. E o que era um atributo, agora vira um campo ou uma coluna dessa tabela. É a mesma coisa, só que com um nome mais técnico. E o resultado dessa fase é o que chamamos de modelo relacional. Ele já se parece muito com a estrutura de um banco de dados de verdade. E olha só um detalhe novo e super importante que aparece aqui: os tipos de dados. Agora, a gente não diz só que existe um campo preço. A gente especifica que ele vai guardar um número, ou que o campo data da venda vai guardar uma data. Isso é fundamental para manter a organização. E no modelo lógico, dois conceitos são reis: a chave primária, ou PK, e a chave estrangeira, ou FK. A chave primária, PK, é o RG daquela tabela. É o identificador único, dentro da própria tabela, tipo o ID do cliente na tabela de cliente. Já a chave estrangeira, FK, é como se fosse um crachá de visitante. Ela é a chave primária de outra tabela que a gente coloca ali para criar uma conexão. Por exemplo, na tabela de vendas, a gente coloca o ID do cliente como uma FK para saber quem fez aquela compra. É assim que a gente liga as tabelas. E, finalmente, chegamos na última etapa, o modelo físico. Agora a coisa fica séria. A nossa planta baixa detalhada vai virar o plano de construção final super específico. A gente leva em conta exatamente a tecnologia que vai ser usada. Vai ser um banco de dados Oracle? Ou MySQL? Ou SQL Server? Cada um tem suas particularidades. Então, as características aqui são claras. É o nível máximo de detalhe técnico. Ele é totalmente dependente da tecnologia do SGBD que a empresa escolheu. E por causa disso, o resultado final aqui geralmente nem é mais um desenho, um diagrama. A saída do modelo físico é o código pronto, um script na linguagem SQL que a gente pode rodar e pronto, o banco de dados é criado. Ufa! Passamos por toda a jornada. Agora, para fechar com chave de ouro e garantir que tudo isso fique bem gravado na mente para a prova, vamos fazer uma revisão final. Vamos colocar os 3 modelos lado a lado para a gente nunca mais confundir um com o outro. Essa tabela aqui é o resumo da ópera. Olha que legal. O modelo conceitual tem alta abstração. É feito para conversar com a área de negócio. O lógico tem uma abstração média e é a linguagem dos desenvolvedores. E o físico tem baixa abstração, é super técnico, feito para o DBA, o administrador do banco de dados. Cada um tem um público, um nível de detalhe e um produto final diferente. Entender essa progressão é tudo. E para a gente terminar, vou deixar uma pergunta no ar para reflexão. Depois de tudo que a gente viu, qual dessas 3 etapas você diria que é a mais importante para o sucesso de um sistema? A ideia, o projeto ou a construção? E a resposta, na verdade, é uma pegadinha. A resposta é todas elas. Não existe a mais importante. Elas são elas de uma mesma corrente. Um modelo físico ruim pode ter sido causado por um lógico mal planejado, que por sua vez nasceu de um conceitual que não entendeu direito a necessidade do negócio. É um processo único e essencial. Entender o papel de cada fase e como elas se conectam é o que, no final das contas, vai garantir aqueles pontos preciosos na sua prova.